Me alegro muito mais uma vez estar com os irmãos, com essa igreja. So I'm very happy once again to be able to be here with you, with this church. Para mim é um prazer imenso voltar sempre a Minneapolis. To me, it's a great pleasure when I'm able to return here to Minneapolis. Estar com os nossos filhos, nossos netos. To be able to be with our children, with our grandchildren. E também não pode de forma nenhuma faltar a alegria de estar com essa igreja. And also, of course, we can't forget the joy of being here with this church. Porque é sempre um prazer estar com vocês. Because it's always a pleasure to be here with you. Irmãos, toda vez que a gente está junto, eu e o Leandro, Every time that Leandro and I are together, não tem como me negar o fato de lembrar do meu pai. I can't forget, deny the fact that I'm reminded of my father. E eu não tive a oportunidade que o Leandro tem sempre And I did not have the opportunity that Leandro has de subir ao púlpito ou ministrar a palavra de Deus juntos, to be able to come to the pulpit, to be able to minister the Word of God together. porque até os 22 anos e meio eu fui um filho tanto rebelde. Because until I was 22 and a half years old, I was quite rebellious. Eu nasci no berço cristão, I was born in a Christian home, mas nunca quis aceitar o Deus que meu pai servia but I never wanted to accept the God that my dad served. e me distanciei de Deus e também consequentemente do meu pai. So I distanced myself both from God and consequently from my father as well. E um dia, logo depois que meu pai morreu, And one day, soon after my father passed away, eu vim para Jesus no dia da sua morte. Eu I aceitei Jesus no dia da sua morte. accepted Christ the day that my father passed. E passou um tempo, o Senhor também me chamou para o ministério. And after some time had passed, God also called me to the ministry. E um dia eu reclamei com Deus e disse: Senhor, eu nunca pude estar com meu pai numa igreja. And one day I complained to God. I said, God, I was never able to be with my dad in the church. E eu acho que Deus, se dissesse, ele pode, talvez tenha pensado: não, você é um cara de pau, você é muito. I think if God could, or maybe He did, He would have said, well, you are hard-headed, aren't you? Com toda a chance que você teve, Because with all the opportunity that you have, você ainda me cobra isso. you're still asking this of me. Mas Deus trouxe ao meu coração algo tão especial. But God brought something very special to my heart. Como quer dizer: olha, você não subiu no culto com seu pai, As if to say, you might not have gone to the pulpit with your father, mas eu vou te dar a alegria de subir no culto com seu but filho. I'm going to give you the joy of going to the pulpit with your son. E é muito bom, irmãos, viver isso. And it's very good to be able to live life, Servindo ao Senhor os nossos filhos. serving the Lord with our children. Amém? Amen. Eu queria também agradecer a Deus nessa noite I'd also like to thank God tonight pela presença do pastor Daniel, um amigo, for Pastor Daniel's presence, a good friend, pai da Isabela. Isabella's father. Nós convivemos esses dias juntos e foi muito bom compartilhar a sua companhia, pastor. We spent these past few days together, and it was good to have that company. Uma alegria sempre quando nós nos encontramos. Deus abençoe a sua vida. It's always a joy to meet you. May God bless you. Irmãos, eu queria participar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. I'd like to share with you a word that God brought to my heart. E depois a gente vou estar lendo um texto a princípio, nós vamos depois compartilhar um outro, que é um pouco maior. We're going to read one verse initially, and then we're going to read another one that's a little larger. E por ser muitos versículos do segundo texto, And since the second scripture is a lot of verses, eu vou estar lendo em português I'll be reading it in Portuguese, e simultaneamente vai estar aparecendo no telão and on the screen at the same time, em inglês. you'll be having the English version. Mas antes eu queria compartilhar com vocês o texto dessa ministração, But first, I'd like to share with you the scripture for this que está em Mateus, capítulo 28, for the sermon, which is found in Matthew chapter 28, versículo de número 20. verse 20. Quando o Senhor Jesus ele traz desejo do seu coração para a grande comissão, When Jesus brings the desire of his heart to the Great Commission, e no verso 20, and in verse 20, ele diz assim, Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Matthew 28:20 says, and teaching them to observe all that I have commanded you. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. And behold, I am with you always to the end of the age. Eu queria falar sobre isso essa noite. And that's what I'd like to talk about tonight. Eis que estou convosco. Behold, I am with you. E quando nós
vivemos situações especiais, boas na nossa vida, when we go through situations that are good, or special situations in our lives, é muito fácil percebermos e agradecermos a Deus, it's very easy for us to notice that and to thank God. por percebermos que Ele está conosco, We notice that He's with us. mas eu tenho, às vezes, a sensação But sometimes I have that feeling de que em alguns momentos torna-se tão difícil, that sometimes it becomes so difficult, parece que essa promessa ela é tão distante de nós, and it seems that this promise is so far away, so distant from us. quando as lutas são tão intensas, When the struggles are so great, quando as promessas não se cumprem, when the promises don't seem to be fulfilled, nós olharmos para essa frase que o Senhor Jesus deixou, when we look at this phrase that Jesus left us, e tem hora que dá vontade de perguntar se fôssemos mais ousados com Ele, and there are times where maybe if we were bolder, we would want to ask, aonde o Senhor está? where are you, Lord? E é muito comum passarmos por lutas assim, por dificuldades assim, And it's very common for us to go through struggles, go through difficulties like that. porque a vida ela é feita de grandes desafios, Because life is made up of many challenges. e muitas situações nós não conseguimos enxergar And in many situations, we're unable to see. a presença de Jesus na nossa vida. We're unable to see the presence of Jesus Christ in our lives. E essa frase fica tão distante. And this phrase becomes so distant. Mas aquele que disse, eis que estou convosco, But the one who said, behold, I am with you, ele tem autoridade mais do que suficiente. he has more than enough authority. Porque você pode procurar no registro de qualquer religião, Because you can look through any of the scriptures of any religion, em qualquer filosofia, in any philosophy. você nunca vai encontrar um líder You're never going to find a leader que pode afirmar categoricamente, that can categorically affirm com tanta segurança, with so much security, como Jesus disse, as Jesus said right here, eis que estou convosco. behold, I am with you. Então o problema não está em Jesus, So the problem isn't in Jesus. o problema não é dele. It's not his problem. Às vezes as lutas que eu passo, Sometimes the struggles that I e go que eu não enxergo Jesus, where I don't see Jesus, a dificuldade de não contemplá-lo and the difficulty of not being able to see him, está em mim. it's in me. Mas eu quero que nós agora vamos a um outro texto, But now I'd like to look at a different aonde scripture, também o Senhor não nos culpa por isso. where the Lord also doesn't blame us for this. Ele nos traz a sua quietude, a sua calma, He brings us his peace para que a gente possa então entender so that we may understand que estamos aqui e vivemos sim esses questionamentos. that when we live here, we do go through this questioning. Então nós vamos ver isso com muito respeito em Lucas, And we're going to look at this in the book of Luke, no capítulo de número 24, starting in chapter 24. uma história de dois discípulos que viveram também uma grande decepção, Now it's a story of two disciples that also went through a great disappointment, uma grande desilusão. where they were disillusioned. E nós vamos aqui então observar And what we're going to see here alguns sentimentos is some of those feelings que não nos permite enxergar, que não nos leva that don't allow us to see, they don't allow us to see things, a perceber a presença do Senhor Jesus. or don't allow us to perceive that presence of the Lord Jesus. Eu gostaria de ler esse texto para os irmãos, And I'd like to read the scripture to you. capítulo 24, verso 13. Luke chapter 24, starting in verse 13. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto porque eu já ouvi e também ministrei diversos ramos essa palavra. I really like this passage because I've already ministered this word in many different places. Mas o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite But what I'd like to share with you tonight são alguns sentimentos que nos levam are a few of those feelings that lead us a não contemplar certamente to certainly not see a presença do Senhor Jesus na nossa vida. the presence of the Lord Jesus in our lives. E esses homens aqui And these men, haviam caminhado com o Senhor Jesus they had walked with the Lord Jesus bom tempo do seu ministério. for a good portion of his ministry. Sabiam de tudo quanto Jesus havia falado. They knew all about everything that Jesus had talked about. E mais do que isso, quando voltavam para casa, And even more so when they would go home. não perceberam que Jesus caminhava do lado deles. When they were going home, they didn't realize that Jesus was walking beside them. E eles tentam então convencer a Jesus And so then they try to convince Jesus que todo o sonho de vida deles e projeto que eles tinham that every dream that they had, every project that they had in life, havia agora sido acabado. and was now over. E eles voltavam decepcionados, And so they were walking home and they were disappointed porque esperavam que algo grandioso acontecesse. because they had expected something great to happen. Então no versículo de número 16, And so verse 16, nós podemos perceber que às vezes a cegueira, we can see that sometimes there's this blindness que não basta somente a história, where it's not enough to just have that story, mas dependendo da circunstância, depending on the circumstance. nós ficamos como que cegos e não contemplamos It's as if we're blind and we can't see Jesus. a grandeza do Senhor que um dia nos chamou. We can't see the greatness of the Lord who one day called us. O verso 16 diz: os seus olhos estavam, porém, como que impedidos de o reconhecer. Verse 16 says, but their eyes were kept from recognizing Eles him. viram tantos milagres, They had seen so many miracles. viram tanto a presença do Senhor Jesus, They had seen God's presence or Jesus' presence so much, mas não conseguiram enxergar a Jesus do lado but deles. they were unable to see Jesus standing right next to them. E nós muitas vezes passamos por situações assim, And many times we go through very similar quando situations. somos tomados de uma preocupação tão grande When we're overcome by such a great concern or worry, que parece que ficamos cegos na nossa fé. that it's as if in our faith we become blind. Não reconhecemos que o Senhor Jesus está tão próximo de nós. And we don't recognize that the Lord Jesus is so close to us. O segundo sentimento que eu queria falar com você está no versículo 21. The second feeling I'd like to talk to you about is found in verse 21. Senhora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. It says, but we had hoped that he was the one to redeem Israel. Mas depois de tudo isso, é
É já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. And he said, yes, and besides all of this, it's now the third day since these things have happened. Sentimento de frustração, So that feeling of frustration. decepcionados certamente com Jesus, They were certainly disappointed with Jesus, cheios de ressentimentos. full with resentment. Nós entregamos a nossa vida para Ele, We give him our lives. acompanhamos o seu ministério, We followed his ministry. acreditamos em tudo que Ele falou, We believed everything he said. e agora parece que tudo se perdeu no túmulo. And now it seems like everything has been lost in that grave. Parece que a cruz foi suficiente It's as if that cross was enough. para barrar as nossas expectativas. Was enough to stop our expectations. A decepção nos leva muitas vezes And many times that disappointment leads us a não contemplar a presença do Senhor, to not be able to recognize the presence of que the nos Lord, disse com tanta segurança: who told us with so much certainty, eis que eu estou convosco, behold, I am with you. eis que eu caminho do vosso lado. Behold, I'm going to walk with you. Acreditamos nessa palavra ou não acreditamos? Do we believe this word or don't? Quando as respostas não vêm de acordo com as nossas expectativas, When the answers aren't according to our expectations, frustrados, decepcionados, are we frustrated or disappointed? será que isso também não é um pouco de nós o que esses homens viveram? Is this maybe in us a little bit about what these men went through? Uma outra situação também que eles viveram no versículo de número 25 até o 27. Another situation that they went through in verses 25 through 27. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. As he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? E começando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em todas as Escrituras. And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them all the scriptures, the things concerning himself. Nós queremos a presença do Senhor. We want the presence of the Lord. Queremos acreditar a cada dia que Ele está conosco. We want to believe each and every day that he's with us. Mas não gastamos tempo em querer conhecer esse Senhor através das suas Escrituras. But we don't spend the time to really get to know this Lord through the scriptures. Quantas oportunidades se passaram nesse ano? How many opportunities maybe have gone by this year? E por vezes sequer participamos de um grupo de conexão ou de um momento onde estamos estudando a Or palavra. maybe we fail or don't even participate in the connection group or a time where we're able to study the Word. E a oportunidade que temos de conhecer o Senhor And the opportunity that we have then to get to know the Lord. não é outra, meus irmãos, It's not another one. senão buscarmos nas Escrituras. There's no other way other than seeking Him out in the Scriptures. Se queremos perceber a sua presença, If we want to recognize His presence, é essencial que nós então participemos, it's essential that we would participate, que busquemos através das Escrituras. that we would seek Him out through the Scripture. Quem é esse Jesus que nos garantiu? Who is this Jesus that assured us of this? Eis que eu estou convosco todos os dias. Behold, I am with you always. Todos os dias. Always. Ainda que você por vezes não tenha vivido essa sensação, Even if you maybe haven't felt that, e você olha e parece que Deus está tão distante, and when you look, maybe it feels like God is so distant. porém Ele não está apático, não está de forma nenhuma sem te contemplar. Yet God is not apathetic. He's not watching you. Ele faz questão And He makes a point de caminhar do nosso lado of walking beside us todos os dias. every single day. Por isso o problema não é do Senhor Jesus. And this is why it's not the Lord Jesus' problem. O problema está em mim. The problem is in me. Uma outra situação também que nós vemos aqui nesse texto, no versículo de número 29. Another situation that we can see in verse 29. Mas eles o constrangeram, Said, but they urged him strongly, dizendo: fica conosco porque é tarde. saying, stay with us, verse toward evening. E o dia já declina. And the day is now far spent. E entrou para ficar com eles. So he went in to stay with them. A noite vinha chegando. So night was coming. E o medo da noite era comum nas cercanias de Jerusalém. And around Jerusalem, that fear of nightfall was fairly common. E a noite sempre assusta. And at nighttime is always more scary. E eles deixaram claro esse sentimento de medo. And so they showed this feeling of fear. Se preocuparam com a segurança daquele peregrino. And they were concerned with the safety of that. Não sabiam quem era, They didn't know who that was. mas queriam prestar a ele certamente esse favor. But they certainly wanted to show him that favor. Não deixá-lo do lado de fora, And not leave him outside at night sem segurança. with no security. E por medo, o estrangeiro trouxeram para dentro de casa. And out of fear, certainly they brought him into their home. E nós também, irmãos,
And for us as well. Somos invadidos em muitos momentos de dificuldade pelo medo. We are invaded many times in times of difficulty by fear. Não conseguimos divisar Jesus, enxergar a Jesus. We are unable to see Jesus. Não sabemos e de forma nenhuma conseguimos contemplá-lo do nosso lado. We certainly can't see him standing right beside us. O medo de uma enfermidade. Maybe the fear of a sickness. O medo de uma notícia no hospital. The fear of some news in the hospital. O medo de uma falência empresarial. Maybe the fear of a bankruptcy. O medo de um desajuste matrimonial. Or the fear of o medo de um abandono. The fear of abandonment. Medo. Fear. Somos tomados constantemente pelo medo. We are constantly overcome by fear. E esses homens aqui estavam dessa forma. And these men found themselves in that time. They were afraid. Decepcionados, frustrados. They were disappointed, frustrated. E Jesus então entra com eles em sua casa. And Jesus then entered their home with them. Eu queria que você agora prestasse ainda mais pouco de atenção. And I would ask that now that you pay em alguns momentos específicos to a few very specific moments que o Senhor Deus trouxe ao meu coração. That the Lord God brought to my heart. Quando eu estava começando a preparar essa ministração, e o porquê eu comecei a preparar essa ministração. A few moments when God brought to my heart when I was beginning to prepare this message, and also why I prepared this message. E no momento quando eu estava com os meus netos, the time when I was with my grandchildren, ontem pela manhã, yesterday morning, eu olhei para o Isaac e para o Caleb. I looked at Isaac and Caleb. E Deus trouxe ao meu coração a segurança e a certeza que devia pregar sobre isso. And God brought to my heart that certainty that I should preach about this. Eu disse para o Isaac, disse para o Caleb, o vovô está indo embora logo. I told Isaac and Caleb, Grandpa's going away soon. Eles disseram, não vai embora não. And they said, don't go away, Grandpa. Eu falei, por que você não quer que o vovô vá embora? And I said, why don't you want Grandpa to go? Aí eles olharam assim, porque eu te amo. And they looked at me and they said, because I love you, Grandpa. Ai, meu Deus. No dia 29 de maio de 2011. And I said, on May 29th, 2011, eu ia pregar numa igreja, estava pregando numa igreja. I was preaching in a church, Kenan, São Paulo. Small church in São Paulo. E de repente toca o meu telefone, poucos minutos antes de subir ao púlpito. I remember right before I went to the pulpit, my phone rang. E a minha esposa disse, a Isabela está entrando em trabalho de parto. And I remember my wife said, Isabella's going into labor. Falei, meu Deus, e agora? And I said, Lord, what E now? eu queria voltar para casa, tinha que pregar. I wanted to go home, but I had to preach. E ali começou uma grande luta. And right there, I started going through a great struggle. Porque nós queríamos ter estado aqui. Because we wanted to be here. E o Leandro e a Isabela passaram por momentos dificílimos no hospital. And Leandro and Isabella went through some very difficult moments in the hospital. E as crianças foram, o parto foi antecipado. And the delivery came early. Por um problema muito sério que estava acontecendo com as crianças. Because of a very serious problem that the children were having. E o término da gestação foi cumprido numa incubadora. And the remainder of the remainder of the boy's time was in an incubator. E na UTI eu me lembro de uma imagem que o Leandro ele filmou para nós e nos mostrou o Isaac com o peito perfurado com um tubo. And I remember when they were in the ICU, an image that Leandro sent me where Isaac had his chest punctured with a tube. E os dois correndo alto risco de vida. And both of them were going through, had a very high risk of not making it. E na nossa memória, para mim e para minha esposa, And in our memory, both for me and my wife, nós também tivemos gêmeos, o Leandro é gêmeos. we also had twins. Leandro was a twin. E nós perdemos um dos nossos filhos, o Evandro. And we lost one of our sons, Evandro. E nós ficamos sofrendo muito mais ainda, porque nós sonhamos e falamos, Jesus nos está dando alegria que nós não tivemos com o Leandro. And we suffered because we thought Jesus is giving us that joy that we didn't have with Leandro. E foram 21 dias, Leandro, de UTI. And it was 21 days when they were in the ICU. Mas um dia eles dois arrumaram as crianças. But one day they got the kids ready. Colocaram no carrinho e estavam voltando para casa. And they put them in the car seats and they were bringing them home. E ontem o Senhor falou ao meu coração, sabe por que
Ele está falando, eu te amo. And yesterday the Lord spoke to my heart and said, you know why he's saying I love you? Porque no dia 29 de maio, atrás, eu estou convosco. Because on May 29th, some time ago, I am with you. Por isso, And for this reason, hoje eu posso ter a alegria imensa today I can have the great joy de deixar meus netos fazer o que quiserem de mim. of being able to let my grandchildren do whatever they want from me. Porque o Senhor garantiu que eis que eu estou convosco. Because the Lord has assured me that, behold, I am with you. No final do ano passado, At the end of last year, o Leandro me ligou, provavelmente, me parece que em novembro, você vai lembrar talvez da data, Leandro called me somewhere around November quando ele me disse que o pastor Pires, com seu pai, when he said that Pastor Peter, my dad, ele havia passado mal. where he had gotten sick. Parece-me que depois de um dia de trabalho, It was after a day of work, e o Leandro disse, pai, ele foi direto para uma UTI. and he said, Dad, he went straight to the ICU. Ele disse uma frase muito bonita para sua esposa e disse que a amava. He said something very beautiful to his wife. He said he loved her. Eu fiquei imaginando And I started thinking a luta da família, porque já passamos por isso por diversas vezes. about the struggle the family was going through, because we've gone through that so many times. Imaginando o coração da Nancy, o desespero Imagining Nancy's heart, maybe that despair dos filhos. of the children. E nós, quando soubemos no Brasil, a igreja, nossa igreja também, assim como vocês estiveram orando, And when we heard about it in Brazil, we as a church, just like you were, we were praying. e todas as vezes que eu falava com o Leandro, eu perguntava pelo pastor, pela sua saúde. And every time I talked to Leandro, I'd ask him about the pastor. I'd ask him about his health. E quando foi pouco tempo depois que ele voltava para casa, And a little sometime later, when he was returning home, enquanto eu estava preparando esse texto, while I was preparing this message, o Senhor trouxe claramente ao meu coração. God brought very clearly to my mind. Eu estava lá com a família. He said, I was there. with the Eu family. estava com eles nesse dia. I was with them on that day. Meus irmãos, todo aquele que tem essa segurança, Every single person who has that que o assurance Senhor caminha ao nosso lado. that the Lord is walking beside us. Passamos por dificuldades. Yes, we go through difficult times. Vivemos sim ali no limite da nossa fé. Yes, we live sometimes at the borderline of our faith. Passamos até por momentos como esses dois homens aqui. Sometimes we even go through times like these two men here, Eles de maneira nenhuma conseguiam enxergar quem era Jesus. where in no way they were able to see who Jesus was. E o que é lindo que Jesus não olha para a nossa ignorância. And what's beautiful is that Jesus doesn't look at our ignorance, Porque a promessa de estar conosco foi dele. because the promise to be with us was His. Nós aceitamos essa promessa. And we accept that promise. Mas a garantia é dele. But that guarantee is His. Ainda que a gente passe por grandes lutas, And even though we go through great struggles, ele não nos He abandona. does not abandon us. Se somos humilhados, menosprezados, If we are humbled or put down, eis que eu estou convosco. behold, I am with you. Eu não vos deixarei. I will not leave you. Ele garante a sua promessa. He guarantees His promise. Eu acho que foi no começo do ano, se não me falha a memória, I think if my memory serves me right, it was sometime in the beginning of the year. que um pastor aqui que conquistou o coração da nossa igreja lá em São Paulo, There was a pastor here who won over the heart of our church in São Pastor Paulo. George. It was Pastor George. E nós compartilhamos com a igreja quando ele caiu, sofreu um acidente. And we shared with the church when he fell and had his accident. E nós imaginamos que ele passou por um momento difícil. And we imagined that he went through some difficult times. E a preocupação por causa da onde foi o acidente, And that the concern o because local do seu corpo. of where the break happened. Sabe quando hoje eu vi tanto o pastor Pedro You know, today when I saw both Pastor Peter quanto o pastor George, as well as Pastor George, o meu coração se alegrou. my heart was overjoyed. Porque o Senhor nos ama de forma imensa. Because the Lord loves us incredibly. E eu acredito que se ele perguntasse ao Senhor aonde o Senhor estava quando eu caí, And I believe if you were to ask the Lord, where were you, Lord, when I fell? ele ouviria claramente: eu estou com você. That He would very clearly hear, I am with you. Eu estou com você. I am with you. Essa é a promessa que o Senhor faz. That is the Lord's promise. Na quinta-feira da outra semana, Thursday of last week, o Leandro foi brincar de super-homem mais uma vez. Leandro decided to play Superman once again. E ele subiu para tentar cortar o galho de uma árvore. He
He climbed up to try to cut off a branch in the tree com uma serra with a saw, elétrica que corta bem mesmo. with an electric saw, which really cuts well. E de repente ele sofreu um acidente muito sério, And all of a sudden, he suffered a serious accident, que poderia ter sido muito pior which could have been much, much worse se Jesus não estivesse. if Jesus had not been there. Mas porque ele estava lá, But because he was there, porque ele deu graça, because he gave him that porque ele grace, mostrou a sua boa mão, because he showed him his goodness, o Leandro pôde perceber Leandro was able to realize, to see, e de forma nenhuma questionar o Senhor and in no way question the Lord, e perguntar onde é que o Senhor estava, and ask, where were you, Lord? porque ele tinha mais do que certeza Because he was more than certain que o Senhor diria claramente para ele em alto e bom som: that the Lord would tell him in a clear voice, eis que eu estou com você. behold, I am with you. Mas eu percebi um detalhe interessante. But I noticed an interesting detail. Vocês perceberam que foram 3 ministros Did you notice that it was 3 ministers of the word? que em menos de um ano, That in less than a mais year, ou menos, 9 months, sofreram situações diferenciadas, mas de acidentes. in 9 months, 3 different ministers of the word went through E se volta relacionado à saúde. that were related to health. E são homens, certamente, Men que têm buscado estar com o Senhor. who have certainly sought the Lord. São homens que se dão para o Senhor. Men who have given themselves to the Lord. São homens que amam o Senhor Men who love the Lord. e que buscam a presença do Men Senhor. who seek the presence of God. E como é bom nós sabermos que, como ministros que nós somos, And how great is it to know that as ministers, nós passamos pelas mesmas provas que vocês. we go through the same trials and tribulations that you do. Não há nenhum super-homem aqui na frente, There is no Superman up front, mas são homens de carne e osso, certamente, but they are men, flesh and blood, e que atravessam por situações difíceis na vida. who go through difficult times in life. Mas o diferencial But what's different é que quando isso acontece conosco, is that when this happens to us, nós podemos dizer em alto e bom som para a igreja we can tell the church in a clear voice que aquele que nos chamou nos assegura, that the one who called us has also assured us. nos sustenta, He sustains us. nos agracia em qualquer situação da vida. He gives us grace in any situation in our lives. E o que é lindo And what's beautiful about é que it mesmo nas nossas fraquezas, is that even in our weakness, nós podemos perceber que Ele está conosco. we are able to see Him with us. Agora eu só posso vivenciar isso, viver isso melhor, Now I can only live this in a better way à medida que eu me aproximo mais ainda dele. the more I draw closer to Him. Por isso eu queria que você entendesse nessa noite And this is why I want you to understand que tonight qualquer que seja a sua necessidade, that whatever your need is, em qualquer área da sua vida, whichever area of your life, Ele prometeu estar com você. He has promised to be with Ele you. não abre mão de estar com você. He Eu não sei doesn't let that go. Eu não sei o que tem acontecido com o seu coração. I don't know what's happened to you. Eu não sei qual é a história que se tem escrito sobre você. I don't know what story has been written about you, Mas o que eu tenho certeza but one thing I'm sure é que se tua vida está verdadeiramente nas mãos dele, is that if your life is truly in His hands, ele pode hoje dizer em alto e bom som aos seus ouvidos: that today in a clear voice He can say to you, eis que eu estou convosco behold, I am with e you, eu estarei com vocês and I will be with you, aonde quer que você precisar ir, wherever you need to go, em qualquer situação que você in estiver, whichever situation you find yourself in, qualquer que seja o lugar físico, whatever physical location you may be qualquer in, que seja o lugar emocional. whatever emotional state you find yourself in, Eis que eu estou convosco. behold, I am with you. É a garantia que Ele nos dá. It's the guarantee that He gives us. Então eu não posso abrir mão da companhia desse Jesus. And I can't Porque além to not have this Além de tudo, eu tenho a grande promessa because on top of all of this, I have the great promise que Ele me garante that He has guaranteed for que me, aquele que vem a mim, that He who comes to me, de maneira nenhuma eu lançarei fora. I will never cast Him away. E eu conheço as minhas ovelhas, I know my sheep, e delas eu sou conhecido. and they know me. E Ele garante de uma forma tão tremenda And in such a tremendous way, He guarantees que das minhas mãos that nobody ninguém as arranca. will take them out of my hands. Você está seguro, meu irmão? You are safe. Não é você que segura na mão de Jesus. You're not the one who holds on to Jesus' hand. É Jesus que toma a tua mão. He's holding on to your Ele hand. segura a tua mão. He holds your hand. Porque se você segurar na mão de Jesus, Because if you're holding on to Jesus' hand, na primeira crise você abandona e vai embora. at the first crisis, you're going to abandon Him and run away. Mas ninguém tira você da mão de But Jesus. nobody can pry you away from the hands of God. Sinta-se em paz. You can be at peace Nos braços do Senhor in the Jesus. arms of the Lord Jesus. Sinta-se seguro. You can be secure
Na presença do Rei. in the presence of the King, Na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos in the Senhores. presence of the King of Kings and Lord of Lords, Que está hoje, who is here today. nesse momento de dúvida que você tem, And at this time of doubt, de dificuldade que você tem, or this time of difficulty, você entender que Ele tem o melhor para você. He wants you to understand that He has the best for you. E o que Ele apresenta à sua vida hoje And what He presents to you today é o melhor da sua companhia. is the best of His company. Caminha nessa segurança. Walk in that security. Ele tem resposta para o teu coração. He has the answers for your heart. Ele tem resposta para essa lágrima que só você sabe que você a derrama. He has the answers for those tears that only you know why you're shedding. Ele tem resposta para essa noite de insônia que às vezes você tem. He has answers for that sleepless night that sometimes you have. Ele tem resposta para esses questionamentos, He has answers for those questions porque Ele garantiu. because He has guaranteed. Eis que eu estou convosco Behold, I am with you todos os dias. always. Essa promessa que vem da parte do Senhor, And that's the promise that comes from the Lord em qualquer circunstância. in any circumstance. Eu queria orar com você. I'd like to pray with you. Eu queria convidar o grupo, o louvor, para que fosse à frente. Nós vamos cantar uma canção. I'd like to invite the worship team forward. We're going to sing a song. Mas eu queria pedir para você ficar em pé por um momento, por favor. But I'd like to ask you to stand for a moment. Porque eu tenho certeza que no meio das tuas noites, Because I'm certain that in the midst of those nights, nós pudermos observar o que esses homens fizeram. that we can see what these men did. O medo que os havia tomado e entraram na sua casa em Emaús. O medo em que esses homens estavam, seu estado de medo que eles estavam, Fear that these men had. e eles entraram na sua casa em Emaús. They went into their houses in Emmaus. Mas você percebeu no texto Did you notice that in the text que se eles entraram para casa por causa da noite, that if they went into the house because it was dark, por que quando Jesus partiu o pão, why was it that when Jesus broke the bread, os seus olhos foram abertos, their eyes were opened? eles reconheceram que era Jesus, They recognized it was Jesus. eles disseram, porventura não ardia os nossos corações, And they said, our hearts were burdened quando ele falava conosco. when he was speaking to us. Mas o que é mais interessante But what is more interesting é que a noite não mais os incomodou. is that the nights didn't bother them any longer. Não foi mais um problema para It eles. wasn't a problem for them anymore. Porque na mesma hora, Because at the same time, eles voltaram para Jerusalém. they went back to Jerusalem. Não tinha mais problema com medo. They were not afraid anymore. Não precisavam mais daquilo. They didn't have to have that fear. Porque eles sabiam que era Jesus. Because they knew it was Jesus that was with them. E um outro detalhe interessante Another interesting detail é que eles ouviram as mulheres is that they heard the women falarem que Jesus ressuscitou. what Jesus had said. Eu acho que Jesus quis ali também They heard the woman said that Jesus had resurrected. restaurar a mensagem das mulheres. And I think Jesus wanted to reaffirm the message that the women had given. Porque eles falaram sobre isso. Algumas mulheres disseram que viram. Some of them had said that, had talked about that. E eu penso que quando eles chegaram em Jerusalém, And I think that when they arrived in Jerusalem, eles disseram em alto e bom som: they also said in a clear voice, olha, verdadeiramente, vocês mulheres têm uma razão. they said, truly, you women, you were right. Ele ressuscitou. He is risen. Ei, o nosso Cristo está vivo. Our Christ is alive. Ele ressuscitou. He is risen. Feche seus olhos. Would you close your eyes for a minute? Senhor nosso Deus, Lord, em nome do Senhor Jesus, in the name of Jesus, nós oramos mais uma vez, once again we pray tonight, agradecidos ao Senhor por teres falado aos nossos corações, thankful to you for speaking to our hearts, por nos dares a alegria das tuas promessas, giving us the joy of your promises, e nós, ó Deus, temos a oportunidade and for giving us the opportunity de nos apossarmos da tua palavra to take hold of your word e reconhecermos and to recognize que o Senhor está conosco that you are with us em todos os dias da nossa vida. in every single day of our lives. Pai, hoje à noite, Father, tonight, algumas pessoas que aqui estão some of us that are here, precisam compreender melhor isso, Pai. they need to realize that, they need
to understand that better, e com segurança they have with certainty in their hearts se apossar dessa palavra, to take hold of this word, this truth. porque decisões têm que ser tomadas, Because decisions needed to be made, notícias se darão, news will be given, e nós queremos, ó Deus, and we want a cada manhã, every morning ao deixarmos a nossa as casa, we leave our homes ou estarmos ali, or being home, nos apossarmos desse versículo, Pai, we want that verse to be a part of who we are, que o Senhor está conosco that you are with us todos os dias, every day, todos os dias da nossa vida. all the days of our lives. Pai querido, eu sei Dear Father, I know que esta canção que vamos cantar that this song that we're about to sing, foi cantada aqui neste lugar muitas vezes, it was sang in this place here many times, mas a minha oração, Senhor, but my prayer é que ela seja cantada como se fosse a primeira vez, is that it will be sang right now as if it's the very first time we sing que it. ela seja cantada como uma oração That we will sing it as a prayer que nós oferecemos ao that Senhor. we offer to you. Recebe a nossa canção Would you receive our prayer, our worship, como gratidão this song as in gratitude pela sua companhia na nossa vida, for being with us. em nome de In Jesus, Jesus' name. em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém, irmãos? Amen. Amém.